queridos e queridas, como estão? Belezinha? Bora continuar aqui e bora fazer uma pequena revisãozinha matemática, tá? Não sei se vocês estão bons de matemática, né? Caso não, vamos brincar um pouquinho aqui agora, né? Uma coisa que é bem interessante, pelo menos ao meu ver, de ter noção é sobre a questão de representação numérica, frações e porcentagens. Ok? No vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre taxas percentuais e taxas é triste, né? Expliquei um pouco sobre taxas percentuais, espera aí, deixa eu só lembrar. Taxa percentual e taxa unitária, tá bom? E o que quer dizer isso? Então vamos considerar o seguinte, vamos pensar sobre representações numéricas. Eu tenho uma pizza, imagina que eu tenho uma pizza. Então eu tenho uma pizza. Beleza? E se tratando de frações, em quantas partes até agora eu dividi essa pizza? Eu dividi elas em nenhuma pizza. Até agora a pizza está inteira. Vamos imaginar que eu recebi a pizza inteira e eu tenha que cortá-la, tá bom? Então eu tenho uma pizza dividida em uma pizza. E veja que esse sinal de igual aqui realmente está representando que 1 é igual a 1 sobre 1. É realmente isso. Então, eu estou tratando sobre representações numéricas. Então, eu tenho uma pizza, ok? Então, estamos tratando de uma pizza. Pizza, tá? Eu sei que pizza se escreve assim, tá? Com 2 Es. Mas eu estou escrevendo na zoeira. Eu tenho esse costume de escrever errado pela brincadeira, tá bom? Quando eu não sei, eu falo realmente, putz, eu não lembro como escreve. Uma pizza. Então, vamos dizer que eu tenho uma pizza e se eu dividir ela somente por uma, ou seja, eu não fiz divisão alguma, eu tenho 1 sobre 1. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer valor, se eu não tiver se eu não tiver um denominador, eu posso transformá-lo em fração, tá? Qualquer número inteiro, né? Qualquer número que seja racional, eu posso representá-lo como uma fração. Então, todos os números que pertencem aos números reais, tá bom? E aqui eu escrevi errado, que é assim, tá? Então, o domínio dos reais eu posso representar eles em fração, beleza? Partindo disso, eu tenho a minha pizza, só que ela ainda está dentro da caixa. Aí o que eu faço? Eu pego lá aquele meu cortador de pizza e passo no meio. Então, neste caso, eu vou ter 2 pedaços de pizza, beleza? Só que até agora eu não os tirei da caixa. Então, eu tenho 2 pedaços porque eu dividi essa pizza em 2. Então, eu vou ter 2 pedaços em uma pizza que foi dividida em 2. Até agora eu não as tirei da caixa, beleza? E aí eu faço o quê? Aí eu passo agora na horizontal, que é para poder cortar novamente. Então agora eu vou ter 4 pedaços que ainda estão dentro da caixa de uma pizza que foi dividida em 4 pedaços. Aí eu vou passar assim na diagonal e vou passar na outra diagonal. E aí eu vou ter o quê? Aí eu vou ter 8 pedaços em uma pizza que foi dividida em 8 pedaços. Como eu até agora não tirei essa pizza do lugar, ela ainda está inteira, mesmo eu tendo cortado essa bendita dessa minha pizza. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter representações numéricas diferentes para determinados valores. Eu ainda estou tratando de uma única pizza, só que eu dividi essa pizza em 8, eu até agora não a tirei de dentro da caixa, então eu ainda tenho minha pizza inteira dentro da caixa, mesmo ela estando dividida em 8 pedaços, tá bom? Então, se eu tirar um pedaço se eu tirar um pedaço disso daqui, e tanto que uma última coisa, tanto que se a gente dividir 8 por 8, 4 por 4, 2 por 2 e 1 por 1, o resultado final vai ser 1, ok? E quando a gente está tratando de 1, o número 1, ele quer dizer, principalmente quando nós estamos tratando em multiplicação, ele quer significar o quê? Ele quer significar que nós temos algo inteiro, nós temos de alguma coisa. Um celular, uma trena, um post-it, uma caneta, uma pessoa, R$1.000, 10 milhões de reais. Então, se eu tiver, por exemplo, 10
elevado à terceira potência, então eu tenho tipo muitos números. Eu tenho 10 vezes elevado à terceira, então eu vou ter 10, putz, deu uma bugada aqui na mente. Que eu lembro, eu vou ter, não, por 2 vai ser 100, por 3 vai ser 1000. Tá certo, eu tenho 1000. É a mesma coisa que eu ter 1000, tá? Mesma coisa que eu ter 1000. Deu uma bugada forte aqui no cérebro na hora que eu estou fazendo. Então veja que até mesmo dessa forma eu tenho uma representação numérica diferente. 10 elevado à terceira é a mesma coisa que eu ter 1000. Partindo que eu tenho 1000, ok? Então eu tenho aqui 10 elevado à terceira e eu multiplico por 1, eu estou querendo falar o quê? Eu estou multiplicando por uma única unidade dele. Não se esqueçam que multiplicação são somas sucessivas. Então, como eu estou multiplicando simplesmente por 1, então nada mais é do que ele mesmo. Então, eu vou continuar tendo os meus R$1000. Vamos dizer aqui que eu tenha R$1000, 1000 unidades de R$1, tá bom? Quando eu tenho um determinado número e eu divido por 1, então imagina que eu tenho uma soma de 1 milhão, tenho R$1000 aqui, vamos continuar com os R$1000 que é para ser mais fácil. Eu tenho aqui meus R$1000 e eu divido para uma única pessoa. Quantos R$1000 tem para cada um deles? Vou continuar tendo R$1000. É a mesma coisa que você falar que você tem X reais na sua carteira e você vai dividir só com você. São só seus. Então vai continuar tendo aquela mesma unidade financeira. Tá bom? Então vai continuar tendo aquela mesma quantidade. Então ele pode representar um único ser, ou ele pode representar um conjunto de coisas. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de 1000 unidades de real. Então eu tenho R$1000. Se eu multiplicar por 1, continua sendo 1000. Aqui é a mesma coisa, se eu dividir isso daqui por 1, né? Se eu multiplicar isso daqui por 2 e dividir por 2, se eu multiplicar por 4 e dividir por 4, se eu multiplicar por 8 e dividir por 8. Tá bom? Continua sendo a mesma unidade. Quando eu estou tratando sobre porcentagem, é a mesma coisa. Então, quando eu tenho 1 de algo, é a mesma coisa que eu ter 100% daquilo. Então, eu tenho uma unidade daquilo. E veja que 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100. Que é a mesma coisa que 1. Estão conseguindo entender o raciocínio matemático em cima disso? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu posso representar frações, pedaços daquilo em cima de frações, eu posso obter isso em cima de porcentagens, ou em cima de frações, ou em cima até mesmo de números normais. Então, eu ter um 9, um 0,9, é a mesma coisa que eu ter 9 sobre 100. Beleza? Só para ver se eu não estou fazendo errado, né? Então, não, 0,9 é 90 sobre 100, pô. 90 sobre 100, sim. Ó, 90 dividido por 100. Eu tenho 0,9. Ou eu posso fazer também 9, que é a mesma coisa que 9 sobre 10. Pois afinal de contas eu divido ambos em cima e embaixo por 10. É a mesma coisa, 0,9. Então eu tenho, ou posso dizer também que isso daqui é igual a 90%. Então eu tenho formas diferentes de representar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 90%, eu ainda não tenho uma unidade daquilo ao qual eu estou trabalhando. Então eu não tenho uma pizza inteira. Eu tenho 9 décimos de uma pizza, eu tenho 90 centavos de uma pizza, ou eu tenho 0,9 de uma pizza, ou, como eu já disse, eu tenho 90% dessa minha pizza. Tá bom? E assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode utilizar de porcentagens, né? E você pode utilizar também de números na hora que nós estamos tratando sobre operações. Isso daqui funciona quando a gente está tratando de operações de multiplicação, tá bom? Então, se eu multiplicar um determinado valor por vezes 0,9, por exemplo, é a mesma coisa que eu ter 90% de y, ou eu também posso representar como
9/10 de y, por exemplo. E assim sucessivamente, tá bom? Então eu quero que vocês entendam que existem representações numéricas diferentes para porcentagens diferentes, e quando nós estamos tratando sobre porcentagens, estamos tratando sobre unidades, né? Quando a gente está tratando de unidade, estamos tratando de multiplicar por 1, por 1,3, por 1,5, por 1,9, né? Quando nós estamos tratando sobre unidades e estamos tratando sobre porcentagens, nada mais são do que representações numéricas de pedaços de alguma coisa. E essa alguma coisa é a unidade. Seja a unidade um único ser ou um conjunto de seres e algos. Por exemplo, qual que é 1/11 de um time de futebol? E não um time de futebol por completo, contando os reservas. Só o time que está jogando ali. Qual que é 1/11? Então eu tenho um time de futebol e eu vou ter 1/11 dele. Né? Então, se eu tenho um time, né, um T, que eu vou multiplicar por 1,1, e aqui é 11avos, tá? Perdão. 1/11. Você sabe que um time de futebol tem 11 jogadores, então o que me sobra um único jogador. Então eu peguei o meu time, que tem 11 pessoas, dividi por 11, né? E daí eu obtive isso. E se eu pegar aqui 1 dividido por 11, vai dar 0,9090909. Então é uma dízima periódica. Dado que é uma dízima periódica, é mais fácil eu representar ela através de uma fração ou através de uma porcentagem. De uma porcentagem não, né? Porque senão fica 0,90909090909. Mas eu posso representar isso daí através de uma fração também. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que tenha ajudado, que não tenha complicado mais do que ajudado, mas é bom vocês terem esses conceitos, principalmente esses conceitos matemáticos, porque assim vocês vão se dar muito melhor quando estão tratando sobre porcentagens, estão tratando sobre juros simples, que é o que a gente está tratando nesse primeiro capítulo, e no próximo capítulo, que é a parte 2, que vai ser sobre juros compostos. Né? Aí a gente vai começar a trabalhar com potências, e aí a gente faz uma outra revisão sobre conceitos matemáticos, quando estivermos tratando sobre potências. Beleza, queridos e queridas? Que é quando a gente estiver trabalhando com isso daqui. Ok? Beijos na bunda. Até mais!